Olá, professores e professoras do terceiro ano da Rede Estadual de São Paulo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro de formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento proposto pela Secretaria Estadual de Educação. Meu nome é Graciele Rocha Garcia, sou professora de língua portuguesa e, assim como vocês, sou professora da rede e já atuei em outros projetos de formação promovidos pela EFAP. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, uso óculos e hoje estou com uma blusa preta. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a sequência didática de língua portuguesa de número 7, Quadrinhas e Cantigas do Nosso Povo, explorando algumas atividades e todo o trabalho que essas atividades possibilitam com os nossos estudantes. Eu vou compartilhar minha tela para que nós possamos seguir aqui com a nossa conversa de hoje. Bem, como vocês sabem, nós sempre tratamos de uma sequência que vocês ainda não iniciaram, né, com o trabalho na sala de aula. E, portanto, é muito importante esse momento para que vocês tomem nota, possam fazer os registros das questões que vocês considerarem mais importantes. E aqui neste link que eu compartilho na tela, vocês podem acessar o caderno do professor e também do aluno por meio desse link, tá? Que vai direcionar vocês diretamente para o site da EFAP. A retomada do estudo e do conteúdo da nossa transmissão é muito importante para que vocês sigam ajustando os materiais, né, as situações de aprendizagem, às necessidades dos estudantes. E é importante também que vocês tenham o material Aprender Sempre em mãos, para facilitar aí. Às vezes pode ficar difícil para que vocês acessem ao mesmo tempo, se estiverem no mesmo dispositivo, o material e a tela. Então, para que isso não impossibilite a nossa análise e a nossa reflexão, sempre que nós formos tratar de uma atividade, vai haver um print dela na tela, ok? Bem, avançando, nós vamos, então, conhecer os nossos objetivos de hoje e, como eu disse, hoje nós vamos tratar da sequência didática 7, Quadrinhas e Cantigas do Nosso Povo, considerando os seus propósitos comunicativo e didático. Nós também iremos analisar algumas atividades que estão propostas na sequência, a partir das habilidades que estão envolvidas, e vamos discutir os encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. Então, nós vamos discutir sobre possíveis intervenções nas atividades de leitura de textos de memória, o modo como essas situações podem contribuir para que os estudantes que não leem e não escrevem convencionalmente possam avançar, né, para que eles possam fazê-lo, de fato, e também pensando naqueles estudantes que já compreenderam o sistema de escrita, pensaremos em algumas condições didáticas necessárias para o trabalho com a ortografia a partir de um ensino reflexivo. Então, nós proporemos reflexões sobre a leitura, análise linguística e semiótica a partir de textos da vida cotidiana, como quadrinhas e cantigas. Agora vamos para a nossa agenda. Bem, como vocês podem ver, no primeiro momento nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência didática 7 de língua portuguesa, as atividades que compõem a sequência e tentaremos explicitar tanto o propósito didático quanto o propósito comunicativo. Num segundo momento, nós poremos uma lupa em algumas atividades, a fim de que possamos compreender cada vez mais como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades essenciais, ok? E, finalmente, no terceiro momento, nós trataremos de algumas sugestões para o trabalho durante a ATPC da escola. Vamos em frente
o nosso primeiro momento, então, apresentando a sequência didática, quadrinhas e cantigas do nosso povo. Acredito que todos têm memórias de quadrinhas e cantigas que levam para a infância ou para momentos diferentes da vida. É uma sequência que possibilita, então, né, essa imersão nessa cultura popular e também o trabalho com foco na leitura pelo aluno, né, que eles também possam, ao passo que avançam na compreensão sobre o sistema de escrita, também se aproximarem das convenções ortográficas. Então, nós vamos explorar o repertório de cantigas e quadrinhas populares que são conhecidas dos nossos estudantes e vamos ampliar essas referências. E eles também irão pesquisar outras fontes para elaborar um mapa de cantigas e quadrinhas populares de diferentes regiões do Brasil, trazendo diferenças e semelhanças de região para região. Bem bacana o trabalho proposto, temos inúmeras fontes que podemos acessar na internet, no acervo das escolas, enfim. Então, o trabalho com a sequência gira em torno das quadrinhas e cantigas, que são textos do campo da vida cotidiana. E vale destacar que, como eu disse, né, que a sequência ela promove um resgate da cultura da infância. Então, eles vão pesquisar esses textos de diferentes gêneros da tradição oral, né, como é o caso das quadrinhas e cantigas. E como vocês podem ver, a aula 1, ela é dedicada à ativação dos conhecimentos prévios dos estudantes. É um momento para que eles cantem, recitem as cantigas e quadrinhas que conhecem, e também nessa aula é importante que vocês possibilitem, junto com a turma, reflexões sobre as características desses gêneros e qual que é a importância também histórica e cultural, né, desses textos, ok? É importante também pensar na elaboração de um cartaz para que possa ser ampliado a cada nova aula e sirva de apoio também para os estudantes em situações do cotidiano, de escrita, leitura. E na aula 2, né, temos vários destaques que podem ser feitos. Então, as orientações do professor que estão no material são bastante detalhadas e indicam que os estudantes podem ler individualmente, se eles tiverem autonomia, eles podem ler em duplas, e se não tiverem autonomia, né, eles podem acompanhar também a leitura realizada por você, professor, professora. Outro destaque são as indicações que nós temos no material sobre sites que podem ser consultados pelos estudantes, para que eles possam pesquisar outras cantigas e quadrinhas. E, por fim, os registros podem variar, né, conforme as possibilidades dos estudantes. Então, há quem já possa escrever com autonomia, há aqueles estudantes que vão precisar trabalhar em dupla, ou mesmo aqueles estudantes que precisarão ditar para que você, professor ou professora, faça esse registro. Sobre a aula 3, né, na atividade 1, professor, faça perguntas orientadoras, né, que possam ajudar, por um lado, os estudantes a compreenderem o conteúdo de cada cantiga, e, por outro, que eles possam perceber as características desse gênero. E na atividade 2, né, o destaque está no registro escrito que os estudantes farão. Eles farão esse registro em duplas e podem se apoiar, né, mas você, professor, professora, também precisa acompanhar essa produção, pedindo que eles leiam o que já escreveram, oferecendo palavras que possam ajudar, palavras estáveis que possam ajudar, e também vale convidar os estudantes para compartilharem o registro que fizeram na atividade 2. Então, o caderno do professor, ele traz uma definição de gênero que pode apoiar aí a turma nesse registro, ok? Já as orientações sobre a aula 4,
vocês podem observar que são as mesmas dadas na aula 3, porém, ao invés de tratar das cantigas, serão as quadrinhas que serão exploradas nesse momento. Então, são aulas que oferecem oportunidade de um diagnóstico dos estudantes sobre como eles estão lendo, como eles estão escrevendo. Então, é importante também perceber como eles conseguem explorar a leitura como apoio à escrita, que é o foco também da sequência 7 e também o foco do roteiro formativo, né? São os procedimentos de leitura que os nossos estudantes já lançam mão, e também discutiremos um pouco mais sobre isso no segundo momento da nossa transmissão, bem? Avançando nas próximas aulas, né? Então, na aula 5, o destaque está para a escrita de algumas palavras de maneira incorreta, né, as quais os estudantes terão que identificar, como a utilização da letra C ou da letra Q e U, né, juntamente com U, ou R e RR. Então, para escrever sem errar, quais dicas podem ajudar os estudantes nessa tarefa? Como que nós podemos ensinar esses procedimentos e auxiliá-los a relembrar as regularidades que eles já compreendem? Então, é recomendável, professores, que vocês façam uma discussão coletiva da atividade para registrar na lousa o que os estudantes pensaram, para corrigir as palavras, e esse registro também vai auxiliar na atividade 2, ok? Na aula 6, nós temos aí a produção de textos, né, e também será uma aula discutida no nosso segundo momento de transmissão. A aula 7, ela dá início ao trabalho com o mapa de quadrinhas e cantigas do Brasil que os estudantes farão e contribuirão para o planejamento, né, de todo o trabalho que a sequência prevê. Então, na atividade 1, os estudantes vão explorar um mapa político do Brasil. E é importante, professor, que você os apoie, destacando aspectos como as cores, as linhas que delimitam os estados, as legendas. Também é recomendável incentivar os estudantes a contarem que lugares que eles conhecem, por exemplo. Se conhecem pessoas de lugares diferentes, se já tem alguma hipótese sobre de quais lugares aquelas quadrinhas e cantigas são originárias, ou se elas são de diversos lugares do Brasil. Enfim, é importante tornar um momento de discussão bem rico, sempre ampliando aí conforme as possibilidades da turma, se necessário utilizar recursos tecnológicos, né, utilizar os diferentes recursos que as escolas já possuem. E na atividade 2, é importante vocês disponibilizem os materiais para os estudantes pesquisarem as quadrinhas e cantigas do Brasil. Então, o caderno do professor, ele oferece algumas sugestões. Os estudantes precisam aprender a pesquisar. Muitos talvez nunca tenham feito esse procedimento. Então, eles podem se apoiar nos colegas mais experientes, em vocês, professores, e também a utilização dos recursos digitais ou dos recursos físicos, como livros, revistas que possuam na escola, também é possível. E, além disso, os estudantes podem pesquisar com os familiares, com os amigos, com os vizinhos, quais são as quadrinhas e as cantigas que são de conhecimento dessas pessoas, para que, numa próxima aula, os estudantes possam compartilhar com os demais. Sobre a aula 8, professores, eu gostaria de fazer 2 destaques. Então, não será incomum, como eu disse, que os estudantes consigam pesquisar cantigas e quadrinhas com os familiares, mas esses não saberem, por exemplo, de onde é aquele texto. Então, por isso, pode ser necessário ampliar a pesquisa, buscando a origem dos textos pesquisados, né, para além dessas conversas com os entrevistados, né, as referências que esses entrevistados trazem sobre como conheceram esses textos, ok? Outro ponto
é importante oferecer sugestões sobre o formato do trabalho final. Então, é importante que, ao longo das aulas, os estudantes já possam definir e decidir como farão o mapa de quadrinhas e cantigas. Será um mapa construído com quais materiais? Construirei de forma digital? Quais são as tecnologias disponíveis na escola para esse fim? Tá bem? É importante já ir cuidando desses aspectos ao longo dessas aulas. E na aula 9, né, vocês têm alguns pontos também para que nós possamos refletir aqui, ok? Então, é importante orientar a análise que será feita do convite, a fim de que os estudantes percebam os aspectos que esse gênero tem de ter, né? Eu preciso ter um local onde acontecerá determinado evento, onde esse mapa ficará exposto, a partir de que dia, enfim, conforme as situações que forem surgindo a partir das discussões com a turma, é importante contextualizar, né, e trazer tudo isso para o gênero que está posto para que seja produzido. Então, se vocês consultarem aí o caderno do professor, ele traz, né, referências sobre o trabalho com os aspectos da escrita que vocês podem enfatizar aí, né, problematizações, discutindo e possibilitando reflexões para os estudantes avançarem. Bem, e um outro ponto é que a aula ela fala primeiramente em convite e depois em texto de divulgação. E esses textos não são o mesmo gênero, né? Então, por isso, vale a pena destacar que os estudantes devem fazer um texto que convide a comunidade para conhecer o mapa e, então, aproximarem-se mais das características de um convite, que ficará exposto aí nas paredes da escola, ou será compartilhado nas redes sociais, tá bem? E outra situação que eu gostaria de pontuar é que, ao longo das aulas, é importante prever momentos para a elaboração do mapa. Então, mesmo que ele seja coletivo e vá contar com os textos pesquisados pelos estudantes, é preciso reservar um tempo para que a turma se organize e realize o trabalho. E a aula 10 prevê a finalização do trabalho, né, o que naturalmente vai incluir finalizar o mapa e o texto de divulgação. Mas ainda assim, eu penso que é necessário prever uma aula para que o trabalho com o mapa seja concluído, bem? Agora nós vamos para o nosso momento de reflexão. Então, a partir de tudo que nós conversamos até aqui, gostaria que vocês registrassem aí, vou pedir para os operadores colocarem aí um tempo para vocês pensarem sobre qual é o propósito comunicativo dessa sequência didática 7, quadrinhas e cantigas do nosso povo, e qual é o seu propósito didático. Então, vamos lá? Um minutinho para vocês registrarem aí no caderno de bordo de vocês. Muito bem, deu tempo de vocês tomarem nota? Espero que sim, espero que tenham conseguido pensar nas perguntas, espero que tenham feito os registros de vocês. Então, vamos conversar um pouco sobre essas duas questões aí.
Então, considerando a descrição das aulas, das atividades, o encadeamento existente entre elas, eu acredito que muitos tenham registrado que o propósito comunicativo dessa sequência é elaborar e divulgar um mapa de quadrinhas e cantigas de diferentes lugares do Brasil. Foi isso? Então, todo o processo de produção vai ocorrer em função desse propósito. Então, os estudantes irão pesquisar, ler, escrever, revisar essas quadrinhas e cantigas em função desse propósito. Pensando nos estudantes que não escrevem convencionalmente, nós também temos momentos em que podemos propor boas reflexões para que eles avancem nos saberes sobre sobre o sistema de escrita. E esses momentos, eles devem prever uma observação, uma análise, a comparação, uma discussão, o levantamento das situações, das escritas que eles registraram, os confrontos dessas escritas, ok? E, por outro lado, também, aqueles estudantes já alfabéticos podem ampliar os seus saberes, as discussões com relação às regularidades ortográficas problematizadas. Né? E o que os estudantes poderão aprender com essa sequência didática? Então, qual que é o propósito didático? O que vocês apontaram aí? Né? Então, nós podemos dizer que o propósito didático é criar um espaço para que o estudante possa avançar na leitura, na escrita, para que eles possam aprender a pesquisar, e além de observar as regularidades ortográficas de forma contextualizada, de forma reflexiva, não é mesmo? Então, pensando nos estudantes que já compreenderam o sistema de escrita, o enfoque será na ortografia, que, ainda que seja regida por uma convenção, deve ser compreendida por meio de exercícios de reflexão. Ou seja, o ensino da ortografia deve acontecer de modo reflexivo, né, como proposto aqui ao longo da sequência e como nós conversamos, né? Então, as propostas precisam fazer sentido para os estudantes. Então, vamos dando continuidade à nossa conversa, avançando aqui para o nosso próximo momento, em que nós analisaremos algumas atividades. Pois bem, então, como nós dissemos, né, nós vamos analisar as aulas 3, 4 e 6. É importante que nós possamos colocar uma lupa sobre essas atividades, para que nós possamos refletir aí sobre como elas contribuem para o desenvolvimento de algumas habilidades. São aulas, professor, professora, que oferecem dados para que nós possamos ter um diagnóstico dos nossos estudantes, sobre como eles estão lendo, como eles estão escrevendo, e sobre como eles exploram a leitura como apoio à escrita. Bem, como vocês podem observar aí, né, a aula 3, ela traz a discussão sobre as cantigas, né? Então, do que são feitas as cantigas? Então, nós teremos a cantiga O Meu Galinho, nós teremos a cantiga Pintinho Amarelinho e a cantiga Sabiá. E, num outro momento, os estudantes farão a análise dessas cantigas para que na atividade 2 possam registrar aí quais são as principais características. Aqui é importante que as condições didáticas que nós precisamos cuidar, elas deem condição tanto para aqueles estudantes que ainda não leem convencionalmente, quanto para aqueles que já o fazem. Então, pensando nos estudantes que ainda não leem convencionalmente, uma condição fundamental é que eles conheçam as cantigas de memória, né? Ou seja, que eles saibam recitá-las de cor. Então, dessa forma, ao solicitar que eles leiam o texto, eles vão ajustando, né, o texto que eles sabem de cor aos fragmentos escritos, refletindo assim sobre o que está escrito, onde está escrito, como está escrito, que é o que pretendemos. Então, os textos de memória, eles oferecem excelentes oportunidades para que os estudantes reflitam sobre o sistema de escrita e permitem aos estudantes realizar a leitura de duas formas,
Então, a primeira delas é pelo ajuste da leitura do texto com o que eles conhecem de cor, né, os segmentos escritos. E no segundo momento, uma segunda forma, é pela combinação das estratégias de antecipação. Então, a partir das informações obtidas no contexto, por meio de pistas, né, os índices que são providos pelo próprio texto, em especial relacionados à correspondência fonográfica, os estudantes vão antecipando, né, o que pode estar escrito, o que está escrito. Mas é importante dizer que não é qualquer texto que permite esse tipo de empreendimento pelos estudantes. É fundamental que os estudantes consigam se esforçar para atribuir o significado às partes escritas, que nesse momento sejam colocados problemas para que eles consigam refletir e aprender. E um outro encaminhamento é solicitar aos estudantes a localização de palavras que coloquem desafios sobre o sistema de escrita em relação ao que pode estar escrito e onde. Então, é importante propor que os estudantes encontrem diferentes palavras, como substantivos, fragmentos menores do texto, como preposições, artigos. E nessas escolhas, professor, professora, você deve levar em conta tanto os aspectos quantitativos, né, palavras mais curtas, palavras mais longas, aspectos qualitativos, né, palavras com as mesmas letras iniciais ou as finais, para trazer um desafio maior. Então, esse controle sobre as palavras solicitadas e as questões propostas por vocês que vão permitir que os estudantes façam uma análise e uma reflexão apoiados nesses aspectos, para que eles possam descobrir o que está escrito, né? Onde está escrito o que eles buscam. E ao estabelecer essa relação entre o texto escrito e o que ele fala em voz alta, o estudante faz descobertas que contribuem para o seu avanço na compreensão do sistema de escrita, não é mesmo? Então, essa atividade, ela pode ser proposta considerando os diferentes agrupamentos, as diferentes necessidades de aprendizagem, e você, professor, apoiado aí nessas diferentes escolhas realizadas pelos estudantes, também pode trazer uma discussão coletiva, ok? Então, dessa forma, nós possibilitamos uma discussão, uma análise, uma comparação coletiva que se caracteriza como um bom espaço de reflexão sobre o sistema de escrita para esses alunos. Outra possibilidade também é que os estudantes, conhecendo todas as cantigas que estão escritas na atividade, que eles possam localizar onde está escrita a cantiga Sabiá, por exemplo, né? Essa situação também obriga os estudantes a analisarem o escrito, né, a partir do que pode estar escrito, ajustando a leitura, apoiando-se no valor sonoro convencional das letras, na extensão do texto, entre outros indícios que são oferecidos aí pelos próprios textos. E ainda é possível utilizar ferramentas online, como o WordWall, Socrative, que vocês podem trazer a atividade para um contexto interativo, gamificado, né? Isso traz aí um entusiasmo ainda maior para os nossos estudantes. Agora nós vamos conhecer o que está posto lá na aula 4. O mesmo que eu disse até o momento, para a aula 3, se aplica na aula 4, mas isso vai ocorrer com as quadrinhas, ok? E por que, né, essas orientações são as mesmas que fizemos na aula 3? Porque é mais um espaço para os estudantes refletirem, para que eles possam se aproximar ainda mais das características das quadrinhas, para que eles possam ter bons desafios que façam com que eles avancem na compreensão do sistema de escrita. As habilidades que estão envolvidas nessas duas aulas são as mesmas, por isso nós trouxemos para o destaque essas duas aulas, né? Então, elas favorecem, né, o desenvolvimento da habilidade do ensino fundamental do segundo ano de língua portuguesa 02, que diz grafar palavras desconhecidas, apoiando-se no som de palavras familiares ou estáveis.
Esta habilidade, ela está relacionada com o objeto de conhecimento, construção do sistema de escrita, enquanto a habilidade do ensino fundamental, do segundo ano de língua portuguesa, de número 12, ler e compreender cantigas, quadrinhas, entre outros textos do campo da vida cotidiana, com certa autonomia, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero, está relacionada ao objeto de conhecimento, compreensão e leitura. Então, isso evidencia o quanto essas aulas têm um potencial para favorecer tanto o trabalho com a leitura, quanto com a apropriação do sistema de escrita. Então, conforme as necessidades de aprendizagem da turma, é possível propor bons desafios para que os estudantes possam avançar. Prosseguindo, né, a outra aula que nós trouxemos aqui para reflexão é a aula 6. Nesta aula, os estudantes precisaram ler 2 textos, né, um explicativo e o refrão de uma cantiga, e a partir disso escrever uma quadrinha. Então, a leitura na atividade 1 pode ser feita individualmente, em duplas, ou você, professor, professora, pode também fazer essa leitura, dependendo aí da afluência dos estudantes. É importante que nós observemos, né, o quanto a atividade 2, ela é bem mais desafiadora, porque os estudantes terão de escrever uma quadrinha, inventada ou conhecida, que combine com o ritmo da cantiga. Então, é muito importante que, se vocês tiverem áudios, vídeos da cantiga, que vocês possam exibi-los para que os estudantes executem a tarefa aí com maior empenho, facilidade, compreensão. Então, na socialização também, uma sugestão que está no material do professor é que os estudantes façam a troca das quadrinhas, né, de modo que eles brinquem de roda, recitando a quadrinha escrita pelo colega, e isso também é uma oportunidade de perceberem se escreveram corretamente. Então, é uma aula potente para que os estudantes possam avançar em seus saberes e desenvolver as habilidades de leitura, produção escrita, análise linguística semiótica, envolvendo aí os textos do campo da vida cotidiana, certo? E as habilidades que estão em jogo são as que aparecem aí na tela, né? Então, a habilidade do segundo ano de língua portuguesa, número 12, ler e compreender, que também apareceu nas aulas anteriores e, mais uma vez, é mobilizada na aula 6. Ler e compreender essas cantigas e quadrinhas é uma condição fundamental para que os estudantes possam planejar e produzir, que é o que está em jogo, né, nesta habilidade, a seguir do segundo ano de língua portuguesa 07A, planejar e produzir textos conhecidos de diferentes gêneros, considerando a situação comunicativa, tema, assunto, estrutura composicional e a finalidade do gênero. Então, a produção dessa quadrinha, além de ser possível, porque esse gênero foi explorado anteriormente, também favorece o trabalho com o sistema de escrita, tanto que os aspectos notacionais quanto os aspectos ortográficos podem ser trabalhados aí, pensando nos estudantes que já escrevem alfabeticamente e para os que não escrevem, as reflexões sobre o sistema de escrita. Bem, agora, para a gente avançar um pouco na nossa conversa, mais um minutinho para vocês responderem e anotarem aí. Por que vocês acham que eu escolhi tratar com vocês as aulas 3, 4 e 6? Qual é a relação entre elas? Um minutinho aí para vocês pensarem e escreverem suas conclusões.
Quero que vocês também tenham aí algumas situações, como no caso, que são aulas que trazem situações que oportunizam boas reflexões, que podem contribuir com a construção dos saberes dos estudantes. Então, as propostas que existem aí, como, por exemplo, fazer uma revisão coletiva de um texto, no qual se encontrem problemas ortográficos e esses problemas possam ser tematizados, discutidos, orientando registros dessas reflexões, né? Então, isso é um movimento possível, e também é possível que nesse percurso os estudantes elaborem, né, pensando nos estudantes que já compreendem o sistema, tá, professores? Vamos deixar isso bem marcado. Que os estudantes também possam elaborar um caderno de notas orientadoras que auxiliem nessa revisão, essas regularidades que possam ser retomadas. Então, propor que os estudantes leiam e escrevam também, mesmo sem saber ler e escrever convencionalmente, confrontar e problematizar esses saberes, pensando nos estudantes não alfabéticos, né? Então, são aulas que possibilitam esse movimento. É fundamental que nós pensemos nas diferentes necessidades existentes na nossa turma. E, além disso, durante essas aulas, nós já podemos realizar apontamentos para a elaboração do mapa de quadrinhas e cantigas, tornando aí as decisões compartilhadas com os estudantes, né? Como esse mapa será composto, quais textos, né? Então, são aulas que os estudantes vivenciam situações significativas, né, de leitura, escrita, e o objetivo é que eles desenvolvam uma proficiência cada vez maior a serviço do uso da linguagem e da formação do escritor, diante das necessidades sociais exigidas, né? E agora nós vamos nos encaminhar para o nosso terceiro momento, que nós trazemos as sugestões para o trabalho da ATPC da escola. Então, lembrando, né, como desdobramento desta nossa conversa, vocês irão se reunir com os colegas também de terceiro ano para aprofundarem as conversas iniciadas aqui neste momento. Então, a proposta que aparece aí para que vocês analisem e reflitam, né, é que vocês façam o estudo da sequência na íntegra, vocês retomem as orientações e as discussões realizadas, né, pensando tanto no trabalho de leitura pelo aluno, quanto no trabalho com a ortografia, e que vocês definam como será a organização desse propósito comunicativo, como nós já conversamos. E também é um momento que vocês podem se dedicar a conhecer os materiais que estão apontados para serem explorados dentro do caderno do professor, dentro do material do professor. Então, existem indicações de sites como o Território do Brincar, Mapa do Brincar, mesmo no YouTube, que vocês podem acessar diferentes compositores e intérpretes, né, das cantigas, enfim. E para um outro desdobramento, né, a continuidade desse estudo que vocês farão, né, o planejamento dos encaminhamentos das aulas analisadas, considerando os saberes da sua turma. Então, talvez vocês pensem em situações que façam ainda mais sentido, né, e ampliem aí a potencialidade de cada aula, sempre olhando aí para as interações e pensando em como acompanhar. Tá? Então, é importante que vocês busquem os dados sobre a leitura e a escrita dos estudantes, como que isso vem acontecendo, podem lançar mão dos resultados das avaliações processuais que vocês podem acessar na plataforma CAED, enfim, todos esses movimentos, pensando sempre em como favorecer a interação dos estudantes, tendo em vista que essa interação é o motor da aprendizagem. Então, como nós podemos favorecer tudo isso? É importante que vocês prevejam momentos de trabalho coletivo ao longo da sequência, né? Então, qual que é o objetivo de desenvolver um trabalho coletivo? Fazer circular o maior número possível de informações, modelizar alguns procedimentos, enfim, tudo
que potencialize a investigação e a análise dos estudantes, pensando aí nos conhecimentos que serão produzidos e registrados, né? Também prevê momentos em duplas ou grupo. E qual que é a intenção que existe por trás de um trabalho em dupla ou grupo? Por um lado, é observar quais aspectos tematizados foram apropriados pelos estudantes a partir do momento anterior, coletivo, né? E por outro, criar um espaço para que as informações apropriadas aí pelos diferentes parceiros também circulem, né, colocando mais uma possibilidade de apropriações, novos aprendizados. E o trabalho individual, que é um momento de constatar de fato quais foram as aprendizagens realizadas efetivamente pelos nossos estudantes, quais conteúdos eles se apropriaram, quais precisarão ser novamente tematizados, reiniciando todo esse movimento de trabalho, ok? E, por fim, é importante que nós tomemos decisões a partir do que identificarmos nas escritas das quadrinhas, né? Quais estudantes conseguiram lançar mão de procedimentos, se apoiaram nas palavras estáveis, né? Como nas listas de nomes que nós temos na sala, quais estudantes ainda não lançam mão desses procedimentos, desses apoios. Então, realizar esse diagnóstico é muito importante, e pensando aí nas dicas, né, no trabalho com a ortografia, que dicas podem ser produzidas, né, e quais eu posso utilizar para tematizar, né, em outros momentos, né, prever um ditado interativo, enfocando determinada regularidade, propor uma releitura com focalização, ou uma revisão de texto com foco na ortografia, ok? E sistematizando aí a nossa formação de hoje, que nós vimos no encontro, né? Então, nós analisamos a sequência como um todo, depois nós analisamos aí as 3 aulas, refletimos sobre as habilidades e buscamos compreender a importância do trabalho articulado entre leitura e a escrita. E finalizando, né, eu gostaria de dizer que foi muito bom estar com vocês aqui, neste momento de hoje, que esse estudo e aprendizado coletivo possa se ampliar no momento seguinte da ATPC. Espero ter contribuído para ampliar e aprimorar as reflexões sobre as condições do trabalho com a sequência didática 7, e gostaria de pedir que vocês avaliassem a nossa formação de hoje a partir do link que está aí na tela. Nos próximos slides, nós temos as referências bibliográficas que vocês podem também consultar, né? E eu vou me despedindo de vocês, desejando um excelente momento de estudo e formação, e até uma próxima. A gente se encontra. Tchau, tchau, professores e professoras.